milionário Arthur Albuquerque tinha tudo, menos o que realmente importava. Do alto de um prédio luxuoso, viu algo que jamais esqueceria. Lívia Santos, pendurada num poste a 10 m do chão, com uma bebê dormindo nas costas. Naquele instante o mundo dele parou, e ali, entre fios elétricos e vento forte, nasceu uma história que vai te provar como dois mundos que jamais deveriam se tocar, acabaram se entrelaçando para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Arthur Albuquerque sempre soube que o dinheiro não comprava felicidade, mas naquele momento, olhando pela janela do 22 grau andar, nem mesmo toda sua fortuna conseguiria prepará-lo para o que estava prestes a ver. Uma manhã de outubro pintava São Paulo de dourado quando algo chamou sua atenção do lado de fora. Uma mulher estava pendurada num poste de iluminação pública a 10 metros de altura, com uma criança amarrada nas costas. Senhor Albuquerque, sobre a cláusula 7, disse Mateus, seu advogado, mas Arthur já não escutava mais nada. A mulher usava um macacão azul desbotado e um capacete amarelo. Nas costas, protegida por um tecido resistente, uma bebê de aproximadamente 1 ano e meio dormia tranquila, alheia ao perigo. Isso não pode ser real, murmurou Arthur, levantando-se. Meu Deus, ela está com uma criança, exclamou o advogado. Arthur correu até a janela. A mulher manuseava fios elétricos com precisão, seu corpo balançando com o vento. Havia algo em seus movimentos que o hipnotizava. Cada gesto demonstrava experiência e cuidado. Cancelem a reunião, disse de repente. Senhor, agora, mas os contratos podem esperar. Aquela mulher não pode. Ele desceu correndo, seguido pelos assessores confusos. Atravessou a rua, esquivando-se dos carros, o barulho do trânsito misturando-se com sua respiração ofegante. Quando chegou próximo ao poste, conseguiu ver a mulher mais de perto. Era jovem, talvez no final dos 20 anos, com cabelos castanhos presos que escapavam do capacete. A bebê acordou e começou a choramingar. Imediatamente a mulher parou o trabalho e cantarolou baixinho, acalmando a criança. Foi então que a escada balançou, o vento se intensificara e a base de alumínio começou a escorregar no asfalto. A mulher agarrou-se ao poste, tentando se equilibrar. Arthur não pensou. Correu até a base da escada e a segurou, estabilizando-a no último segundo. Segura firme, gritou. A mulher olhou para baixo, surpresa. Por um instante, seus olhos se encontraram. Obrigada, ela gritou de volta. Devagar, ela desceu a escada. Quando seus pés finalmente tocaram o chão, os dois ficaram frente a frente e o mundo ao redor pareceu silenciar. Era o início de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Com os pés no chão, Lívia Santos tirou o capacete amarelo e passou a mão pelo rosto suado. A bebê nas costas choramingava baixinho. Está tudo bem, Malu? Sussurrou, afagando a cabecinha da filha. Mamãe está aqui. Arthur permanecia ao lado da escada, processando o que havia acontecido. De perto conseguia ver os detalhes. As botas gastas, as mãos calejadas, o macacão com pequenos furos queimados por faíscas. Mas foram os olhos dela que mais o impressionaram. Castanhos, determinados, carregados de uma força rara. Muito obrigada, disse Lívia, estendendo a mão. Você me salvou de uma queda feia. Não foi nada. Arthur sussurrou, apertando a mão áspera, mas firme. Vocês estão bem? Estamos. Malu está acostumada. Como assim, acostumada? Lívia hesitou, estudando o homem à sua frente. Terno impecável, sapatos italianos, relógio caríssimo. Claramente não era do seu mundo. Eu trabalho consertando instalações elétricas pela cidade e como não tenho com quem deixar a Malu. Mas isso é perigoso. É perigoso não trabalhar. Lívia respondeu. Se eu não trabalhar, a gente não come. O silêncio foi pesado. Arthur se sentiu como se tivesse recebido um tapa na cara. Você não tem família? Alguém que possa ajudar? Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai me ensinou o ofício, mas faleceu há 3 anos. Desde então, sou só eu e a Malu. Lívia fechou a mochila, evitando o olhar dele. O pai dela sumiu quando soube da gravidez. E creches? Lívia riu amargamente. Lista de espera de mais de 2.000 crianças. A Malu está no número 1743. Arthur ficou em silêncio. Em seu mundo,
Problemas se resolviam com dinheiro. Desculpa, disse finalmente. Eu não sabia. Não precisa se desculpar. Você me ajudou hoje. Isso significa muito. Malu chorou mais alto e Lívia tirou uma mamadeira da mochila. O leite estava morno e a bebê se acalmou. Quantos anos ela tem? 1 ano e 6 meses. É uma guerreira igual à mãe. Isso não te assusta? Todo dia. Mas a vida assusta também. Então eu escolho ter medo fazendo alguma coisa útil. Arthur a olhou com um respeito que não sentia há muito tempo. Qual é o seu nome? Lívia. Lívia Santos. Arthur. Arthur Albuquerque. Ela concordou sem demonstrar reconhecer o sobrenome famoso nos círculos empresariais. Bem, Arthur Albuquerque, obrigada mais uma vez, mas tenho que ir. Ainda tenho 3 postes para consertar. Com ela nas costas. Com ela nas costas. Não tenho escolha. Ela começou a se afastar. Arthur ficou parado com uma sensação estranha de estar perdendo algo importante. Lívia, ela parou e olhou para trás. Se você precisar de alguma coisa, eu trabalho naquele prédio ali, 22 grau andar. Lívia sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Obrigada, Arthur. 3 dias se passaram, mas Arthur não conseguia tirar Lívia da cabeça. Durante as reuniões, se pegava olhando pela janela, procurando mulheres de macacão azul nos postes da avenida. Era quinta-feira, por volta das 10 da manhã, quando seu telefone tocou. Senhor Albuquerque precisa descer agora. Era Mateus com a voz alterada. É aquela mulher, a eletricista? Arthur correu até a janela e viu a cena que fez seu sangue gelar. Lívia estava no alto de um poste na esquina, mas o vento estava muito mais forte. A escada balançava violentamente. Chame a ambulância, gritou para a secretária, já correndo para o elevador. Na rua, uma multidão havia se formado. Motoristas paravam, pedestres apontavam, mas ninguém ajudava. Alguém já chamou os bombeiros? Já, sim, mas vão demorar 20 minutos no trânsito, respondeu um homem. Arthur olhou para cima. Lívia estava em apuros. O vento fazia a escada tremer tanto que ela mal conseguia se segurar. Malu chorava desesperadamente. Desce daí, gritou alguém. Não posso, o fio está partido. Se eu não consertar, o semáforo vai parar e vai ter acidente. Era verdade. O semáforo já piscava em amarelo, confundindo o trânsito. Ela colocando a filha em risco por um semáforo, comentou uma mulher indignada. Ela salvando vidas. Arthur rebateu irritado. Foi então que aconteceu. Uma rajada mais forte balançou a escada com tanta força que Lívia perdeu o equilíbrio. Agarrou-se ao poste com uma mão só, protegendo Malu com a outra. A escada começou a tombar. Arthur não pensou. Correu para baixo do poste e se posicionou para amortecer a queda. Outros homens, vendo sua atitude, correram também. Lívia, eu estou aqui embaixo. Não consigo me segurar. Você consegue sim. Olha para mim. Mesmo com o vento e a distância, Arthur pôde ver o medo em seu rosto, mas também viu determinação. Escuta, gritou. Você precisa descer devagar, degrau por degrau. Eu vou segurar a escada. Está muito instável, eu sei, mas você consegue. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. As palavras pareceram ter efeito mágico. Lívia respirou fundo, ajeitou Malu e começou a descida mais cuidadosa de sua vida. A cada degrau, Arthur e outros homens estabilizavam a escada contra o vento. Quando chegou ao último degrau, Arthur a segurou pelos braços. Lívia tremia como uma folha, suor misturado com lágrimas escorrendo pelo rosto. Malu, foi a primeira coisa que disse, tirando a filha das costas. A bebê chorava alto, mas estava ilesa. Lívia a abraçou forte. Está tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Você está bem? Arthur perguntou, tocando gentilmente o braço dela. Estou. Obrigada de novo. Isso foi muito perigoso, disse uma mulher da multidão. Como você pode expor uma criança a isso? Lívia se virou, os olhos brilhando de raiva. A senhora acha que eu faço isso por diversão, que eu tenho escolha? Sempre há escolha. Não, Arthur interrompeu firmemente. Nem sempre há escolha. E antes de julgar alguém, seria melhor tentar entender. A mulher se calou, constrangida. O semáforo. Lívia murmurou, olhando para cima. Esqueça o semáforo. Já chamaram a companhia elétrica, mas era minha responsabilidade. Sua responsabilidade é cuidar dessa menina e de você mesma.
Lívia o olhou, surpresa com a firmeza em sua voz. Por que você se importa tanto? Arthur hesitou. Ele mesmo não sabia a resposta completa. Porque todo mundo merece ter alguém que se importe. Os bombeiros chegaram, mas a emergência já havia passado. Verificaram se estavam bem e foram embora. A multidão se dispersou, sobrando apenas Arthur e Lívia. Quer que eu leve vocês para casa? Não precisa. Não é questão de precisar, é questão de querer. Lívia o olhou por um longo momento. Está bem, obrigada. O BMW preto tinha interior de couro e ar-condicionado silencioso. Lívia se sentiu deslocada. Segurando Malu no colo não havia cadeirinha. O contraste entre seu macacão sujo e o interior impecável era gritante. Para onde? Para Paraisópolis. Arthur conhecia o nome, mas nunca havia estado lá. Durante o trajeto, ficaram em silêncio. Malu dormia embalada pelo movimento suave. Posso te fazer uma pergunta? Arthur quebrou o silêncio. Pode. Por que você faz isso? Deve haver outras formas de trabalhar. Lívia suspirou. Você acha que eu não tentei? Já procurei emprego em dezenas de lugares. Sabe qual é a primeira pergunta que fazem? Qual? Se eu tenho filhos. Quando explico que não tenho com quem deixar, a entrevista acaba. Arthur nunca havia pensado nisso. E trabalho com carteira assinada para eletricista é raro. A maioria é freelance por dia. E nesses posso levar a Malu. R$1.200. R. Eden Arlingling. P. O. R. M. E. S. E. M. U. M. M. E. S. B. O. M. S. O. B. R. A. P. O. U. C. O. P. A. R. A. C. O. M. I. D. A. R. O. U. P. A. R. E. M. E. V. D. I. O. A. R. T. H. U. R. F. E. Z. A. S. C. O. N. T. A. S. R. 1200 pommes. E. Sanas emum. E. Esbom. Sobra pouco para a comida, roupa, ren. E. Ari. Gil. Arthur fez as contas. R. 200 era menos do que ele gastava em uma refeição em alguns restaurantes. É por isso que não posso parar de trabalhar nenhum dia. Se eu parar, a gente não come. Chegaram à entrada de Paraisópolis. Arthur nunca havia visto de perto a periferia. As casas subindo o morro, fios elétricos formando teias no ar, ruas estreitas. É diferente do seu mundo, né? Lívia comentou. É muito diferente. Vira ali na esquina. É a casa azul com portão preto. Quando pararam, Lívia não saiu imediatamente. Olhava para a própria casa, como se a visse pelos olhos dele. Deve parecer pouco para você, não? Parece que foi construída com muito amor. Era verdade. Apesar de simples, a casinha tinha flores na janela, pintura cuidada, jardim arrumado. Meu pai construiu este quarto quando eu completei 18 anos. Dizia que toda mulher precisava ter seu próprio espaço. Ele parece ter sido um bom pai. Foi o melhor. Faz muita falta. Malu acordou choramingando. Ela está com fome. Quer que eu espere? Por quê? Para te levar de volta. Para buscar suas ferramentas. Lívia o olhou surpresa. Você faria isso? Claro. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Arthur pensou na pergunta. Talvez seja exatamente por isso. Porque você me fez lembrar de coisas que eu havia esquecido. Que coisas? Que existem pessoas lutando de verdade. Que existem problemas que o dinheiro não resolve. Que existem pessoas corajosas. Eu volto em 15 minutos. Enquanto esperava, Arthur observou a comunidade. Crianças brincando, mulheres conversando nas portas, homens voltando do trabalho. Havia vida ali, uma energia que ele não sentia há muito tempo. Quando Lívia voltou, havia trocado o macacão por calça jeans e blusa simples. Os cabelos estavam soltos e havia passado batom. Malu usava um vestidinho florido. Vocês estão lindas. Lívia corou levemente. Obrigada. Durante o caminho de volta, a conversa fluiu naturalmente. Lívia contou sobre a filha, sobre sonhos de ter uma casa maior. Arthur falou sobre o trabalho, evitando mencionar sua riqueza.
Quando chegaram onde haviam se conhecido, Lívia pegou as ferramentas. Mais um dia de trabalho. Sempre tem mais um dia de trabalho. Lívia. Sim. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa. Ele tirou um cartão do bolso e entregou. Qualquer hora. Obrigada, Arthur, por tudo. Quando ela se afastou, Arthur ficou parado, processando tudo. Sua vida de luxo nunca lhe parecera tão vazia quanto naquele momento. Na mansão de Alto de Pinheiros, Clara estava na varanda observando as flores. Aos 5 anos era bonita, com cabelos loiros, cacheados e olhos azuis como os do pai, mas havia algo quebrado em seu olhar. Dona Lúcia se aproximou com suco e biscoitos. Princesa, quer brincar? Tenho um quebra-cabeça novo. Clara não respondeu. Há 8 meses não dizia uma palavra. Desde aquele dia terrível em que viu a mãe ser atropelada na frente da escola, ela simplesmente parou de falar e de sorrir e de brincar. Está bem, minha flor. Seu papai deve chegar logo. A verdade é que Arthur vinha chegando cada vez mais tarde. Não conseguia suportar o silêncio da filha. Os médicos diziam que era trauma, que precisava de tempo, mas já eram 8 meses de tempo. Às 7 da noite, Arthur entrou pela porta dos fundos, como sempre, tentando evitar o primeiro encontro com Clara, mas ela estava lá na cozinha jantando em silêncio. Oi, princesa, disse, beijando o topo da cabeça dela. Clara continuou comendo sem levantar os olhos. Como foi o dia dela? Perguntou para Dona Lúcia. Igual aos outros, senhor Arthur. Comeu direitinho, dormiu, ficou no jardim olhando as flores. No dia seguinte, Arthur decidiu buscar Clara na escola. A professora, Dona Ana, o esperava. Preciso conversar com o senhor. Aconteceu alguma coisa? A Clara continua não interagindo com as outras crianças. Durante o recreio fica sozinha no cantinho, só observando. E em sala de aula faz as atividades, mas não fala com ninguém. As outras crianças já tentaram brincar várias vezes, mas ela simplesmente não responde. O que devemos fazer? Talvez uma mudança de ambiente. Às vezes algo novo pode despertar interesse. Clara viu o pai e caminhou até ele, silenciosa como sempre. Oi, princesa. Papai veio te buscar hoje. Ela pegou na mão dele sem dizer nada. Durante o caminho para casa, Arthur pensava no que a professora havia dito, uma mudança de ambiente. Mas que tipo de mudança? Foi quando a viu. Lívia estava consertando um painel elétrico em frente à escola. Malu dormia tranquila nas costas da mãe, embrulhada no tecido vermelho. Para a surpresa de Arthur, Clara também estava olhando. Pela primeira vez em meses, havia curiosidade em seus olhos. O que você está vendo, princesa? Clara olhou para Lívia. Não disse nada, mas o gesto já era mais do que Arthur havia conseguido dela em semanas. É uma eletricista. Ela conserta os fios para a luz funcionar. Clara continuou observando fascinada. Malu acordou e começou a choramingar. Lívia parou o trabalho, tirou a filha das costas e a embalou carinhosamente cantarolando. A bebê se acalmou rapidamente. Clara se mexeu no banco, tentando ver melhor. Quer sair para ver de perto? Para surpresa dele, Clara concordou com a cabeça. Eles se aproximaram devagar. Lívia os notou e sorriu. Arthur, que surpresa. Oi, Lívia. Esta é minha filha, Clara. Lívia desceu do poste e se agachou na altura da menina. Oi, Clara. Você é muito bonita. Quer conhecer a Malu? Clara olhou para a bebê com curiosidade. Malu estava acordada brincando com as próprias mãozinhas. Ela tem quase a sua idade. Gosta muito de crianças maiores. Clara se aproximou mais. Malu a viu e sorriu estendendo os bracinhos. E então aconteceu algo que Arthur jamais esqueceria. Clara sorriu de volta. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso. O primeiro em 8 longos meses. Arthur sentiu os olhos marejarem. Lívia notou a emoção dele e entendeu que aquele era um momento especial. Que tal se a Clara me ajudasse a guardar as ferramentas? Clara olhou para o pai como se pedisse permissão. Arthur concordou, ainda emocionado demais para falar. Devagar, Clara ajudou Lívia a colocar os alicates na mochila. Malu batia palminhas, encantada. Muito obrigada pela ajuda, Clara. Você foi uma excelente assistente. Clara não disse nada, mas acenou timidamente. Quando voltaram para o carro, Arthur estava radiante. Ela sorriu, minha filha sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu esperança. 2 dias depois, Arthur não conseguia parar de pensar no sorriso de Clara. Durante o café da manhã,
Observou a filha comendo cereal em silêncio, mas notou que ela olhava várias vezes para a janela, como se esperasse algo. Princesa, hoje vamos sair mais cedo da escola. Que tal tomarmos um sorvete? Clara olhou para ele e, para sua surpresa, concordou com a cabeça. Às 4 da tarde foi buscá-la. A professora o recebeu com um sorriso. Tenho uma novidade. Hoje, durante a aula de desenho, a Clara fez algo diferente. Dona Ana mostrou um papel com desenhos feitos com giz de cera. Arthur reconheceu imediatamente uma mulher de macacão azul com um bebê nas costas em cima de um poste. Ela desenhou isso sozinha? Sozinha? E quando perguntei o que era, ela apontou para o desenho e sussurrou uma palavra. Que palavra? Amiga. Arthur se emocionou. Clara havia falado. Senhor Albuquerque, não sei o que aconteceu nos últimos dias, mas alguma coisa mudou. Continue fazendo o que quer que seja. No caminho para casa, decidiu passar pela avenida onde conhecera Lívia. Não esperava encontrá-la, mas queria que Clara visse o local. Para sua surpresa, lá estava ela. Lívia consertava um painel de semáforo próximo à escola. Malu dormia tranquila nas costas da mãe. Arthur estacionou e olhou para Clara pelo retrovisor. Os olhos da menina haviam se iluminado. Quer ver a Lívia e a Malu de novo? Clara concordou com entusiasmo. Eles se aproximaram. Lívia estava concentrada, testando fios com um multímetro. Quando os viu, seu rosto se iluminou. Arthur, Clara, que alegria. Como você está? Bem, obrigada. E vocês? Clara se aproximou, observando Lívia trabalhar com fascinação. Quer ver como eu trabalho, Clara? Perguntou Lívia gentilmente. A menina concordou. Então vem aqui, mas fica bem pertinho do seu pai. Lívia explicou como funcionava o semáforo, mostrando os fios coloridos. O fio vermelho é para a luz vermelha, que significa pare. O amarelo é para a atenção e o verde é para pode passar. É como um código secreto que os carros entendem. Código? Sussurrou Clara, quase inaudível. Lívia e Arthur se olharam surpresos. Isso mesmo, Clara. É um código. Você é muito inteligente. Malu acordou e, ao ver Clara, sorriu e estendeu os bracinhos. Acho que ela lembrou de você. Quer segurá-la? Clara olhou para o pai. Só se você quiser, princesa. Devagar, Clara estendeu os braços. Lívia colocou Malu cuidadosamente, ajudando-a a apoiar a cabeça da bebê. Assim, muito bem. Você é uma grande irmã. Irmã, repetiu Clara, dessa vez mais alto. Arthur sentiu as lágrimas chegarem. Sua filha não apenas estava falando, mas demonstrando afeto. Malu segurou o dedo de Clara e riu, fazendo a menina sorrir também. Era um sorriso genuíno, iluminado, completamente diferente da expressão vazia de antes. Ela é linda, disse Clara, olhando para Lívia. Eram as primeiras palavras completas em 8 meses. Lívia ficou emocionada, percebendo a importância do momento. Obrigada, Clara. Você também é muito linda e muito gentil. Ficaram brincando por alguns minutos. Clara fazia caretas para Malu, que ria e batia palminhas. Era uma cena simples, mas profundamente tocante. Lívia, disse Arthur quando elas estavam distraídas. Pode me fazer um favor? Claro. Você poderia vir à minha casa amanhã para consertar algumas coisas? Eu pago bem. Lívia o olhou com curiosidade. Que tipo de coisa? Qualquer coisa. Semáforos do jardim, luzes da piscina, o que você achar que precisa. Ela entendeu que não se tratava realmente de consertos elétricos. É por causa da Clara, não é? Ela não fala há 8 meses desde que a mãe morreu. Hoje ela falou 3 palavras por sua causa. Lívia olhou para Clara, que continuava brincando com Malu, e depois para Arthur. Havia sinceridade e desespero em seus olhos. Onde vocês moram? Alto de Pinheiros. Manda o endereço. Está bem, mas com uma condição. Qual? Você me paga pelo serviço real, não por caridade. Se eu for, é para trabalhar de verdade. Arthur sorriu. Combinado. Quando chegou a hora de ir embora, Clara não queria devolver Malu. Abraçou a bebê com cuidado e sussurrou em seu ouvido. Tchau, Malu. Até amanhã. No carro, Clara estava com a expressão mais feliz que Arthur a havia visto em meses. Pai, disse ela de repente. Era a primeira vez que o chamava assim desde o acidente. O que foi, princesa? Lívia é legal? É sim, filha, muito legal. E a Malu também? Também. Clara silenciou por alguns minutos. Pai, sim. Elas vão vir em casa amanhã? Vão? Sim. Que bom.
Arthur sorriu sentindo uma alegria que não sentia há muito tempo. Sua filha estava voltando aos poucos e ele sabia exatamente quem agradecer. Na manhã seguinte, Arthur acordou mais cedo. Havia passado a madrugada pensando no que deveria consertar para justificar a visita de Lívia. A verdade é que a casa tinha manutenção impecável. Durante o café da manhã, observou Clara. Ela estava diferente, mais alerta, olhando várias vezes para a porta, como se esperasse alguém. Princesa, a Lívia e a Malu vão chegar depois do almoço. Clara sorriu e concordou. Era incrível como havia mudado em apenas 3 dias. Arthur ligou para o escritório. Cancela tudo hoje à tarde. Não quero ser incomodado. Senhor, Albuquerque, tem a reunião com os investidores japoneses. Reagenda, é urgente. Posso saber o motivo? Assuntos de família. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Dona Lúcia foi atender e voltou com expressão curiosa. Senhor Arthur, tem uma eletricista aqui. Diz que o senhor chamou. Pode mandar entrar. Lívia apareceu na porta do living com Malu nas costas e mochila cheia de ferramentas. Olhou ao redor, impressionada com o tamanho e luxo da casa. Nossa, era realmente impressionante. Pé direito alto, móveis de design, obras de arte, escadaria de mármore, tudo impecável. Mas havia algo frio naquele ambiente. Lívia, Clara apareceu correndo. Como você está? Bem, quero ver a Malu. Lívia tirou a filha das costas. Malu viu Clara e estendeu os bracinhos. Acho que ela gostou muito de você ontem. Quer brincar com ela? Posso, claro. Mas vamos sentar no sofá para ela ficar mais segura. Arthur observava a cena emocionado. Havia vida em sua casa pela primeira vez em meses. Dona Lúcia pode trazer suco e biscoitos para as crianças e café para nós. Quando ficaram sozinhos, Lívia olhou para Arthur com expressão divertida. Então, o que exatamente precisa ser consertado aqui? Arthur corou. Para ser honesto, não sei se tem alguma coisa quebrada. Você me chamou aqui sem ter serviço? Eu chamei porque minha filha sorriu pela primeira vez em 8 meses quando viu você, porque ela falou 3 palavras. Porque desde ontem ela está perguntando quando vocês vão voltar. Lívia ficou em silêncio, processando. O que aconteceu com ela? Arthur respirou fundo. Ela viu a mãe morrer, um acidente de carro bem na frente da escola. Desde então ela não fala, não brinca, não vive. Ai, meu Deus. Lívia sussurrou, olhando para Clara que fazia Malu rir. Coitadinha. Os médicos dizem que é trauma, que pode durar anos, mas em 3 dias você conseguiu mais do que todos os psicólogos juntos. Eu não fiz nada demais. Você existiu. Você e a Malu simplesmente existiram na vida dela, e isso fez toda a diferença. Lívia olhou ao redor novamente. Por que você mora sozinho numa casa tão grande? Não moro sozinho. Moro com a Clara, mas parece tão vazio. Era verdade. Apesar do luxo, havia algo sem vida naquela casa. Faltava calor humano, risadas, movimento. É vazio mesmo. Desde que minha esposa morreu, virou só um lugar para dormir. Dona Lúcia chegou com o café e sucos. Observou Clara brincando com a Malu e sorriu. Faz muito tempo que não vejo a menina tão alegre. Verdade, concordou Arthur. Se você realmente quer que eu trabalhe aqui, posso dar uma olhada na instalação. Casas antigas às vezes têm problemas. Esta casa tem 10 anos, então posso ver o quadro de luz, testar tomadas. Sempre tem alguma coisa para ajustar. Passaram a tarde toda percorrendo a casa. Lívia realmente encontrou pequenos problemas. Tomadas com mau contato, um interruptor que fazia ruído, lâmpadas que piscavam. Mas o que mais impressionou Arthur foi ver como Clara a seguia. A menina carregava Malu no colo, explicando cada cômodo para a bebê como se fosse sua irmã. Este é o meu quarto e aqui é onde o papai trabalha. E esta é a cozinha onde a Dona Lúcia faz bolo. No final da tarde, quando Lívia havia terminado os pequenos concertos, Arthur perguntou: quanto eu te devo? R. Lambay. F. O. R. A1. M. C. H. O. R. A. S. D. E. T. R. A. B. A. L. H. O. A. R. T. H. U. R. T. On. I. R. O. U. R. 200. Foram 4 horas de trabalho. Arthur tirou R.
500 da carteira. Eu disse 200. Os outros 300 são pela alegria que vocês trouxeram para minha filha. Isso não tem preço. Lívia hesitou, mas pegou o dinheiro. Sabia que a Malu precisava de roupas novas. Lívia, disse Clara quando ela estava se preparando para ir embora. Vocês podem voltar amanhã? Lívia olhou para Arthur, que concordou. Se seu pai quiser, a gente volta. Sim, queremos, disse Clara rapidamente, né, pai? Claro que queremos. Quando Lívia e Malu foram embora, Clara ficou na janela, acenando até não ver. Las mais. Pai, disse ela durante o jantar. Sim, princesa. Hoje foi o melhor dia desde que a mamãe foi para o céu. Arthur sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que Clara mencionava a mãe desde o acidente. Foi um dia muito especial mesmo. Elas podem morar aqui com a gente? A pergunta pegou Arthur de surpresa. Por que você quer isso? Porque aí a casa não fica tão quieta, e a Malu pode ser minha irmãzinha, e a Lívia pode consertar todas as luzes do mundo. Arthur sorriu, mas no fundo a pergunta da filha havia plantado uma semente em sua mente. Talvez houvesse uma forma de fazer todos felizes. No dia seguinte, quando Lívia chegou para mais um dia de trabalho, encontrou uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos esperando na sala. Helena Albuquerque era a versão feminina de Arthur, mas com um ar muito mais frio e calculista. Você deve ser a eletricista, disse Helena, olhando Lívia de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Sou sim, Lívia Santos, respondeu Lívia, estendendo a mão. Helena olhou para a mão estendida por alguns segundos antes de apertar-la rapidamente como se temesse se contaminar. Helena Albuquerque, irmã do Arthur. Prazer. Onde está meu irmão? Está no escritório fazendo ligações. Ele disse que eu podia começar o trabalho. Helena observou Malu, que dormia tranquila nas costas de Lívia. E essa criança? Você sempre trabalha com o bebê pendurado? Sempre, Lívia respondeu firme, não gostando do tom. Não acha perigoso? Acho mais perigoso deixar ela com estranhos. Nesse momento, Clara desceu correndo a escada. Lívia, você veio. Oi, princesa. Como você está hoje? Muito bem. Posso brincar com a Malu? Claro que pode. Helena observou a interação com expressão azeda. Quando Clara pegou Malu no colo e começou a conversar com a bebê, ela interveio. Clara, você não deveria ficar brincando com essa criança? Pode pegar alguma doença. Que doença, tia Helena? Essas pessoas vivem em condições diferentes das nossas. Lívia sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Arthur apareceu na sala. Helena, não sabia que você estava aqui. Precisamos conversar, disse ela seca. Claro. Lívia, você pode começar por onde quiser. Clara viu Lívia se afastar para explodir. Arthur, que história é essa? Uma mulher qualquer trabalhando na nossa casa com uma criança suja grudada nas costas. Helena, cuidado com o que você fala. Arthur disse em tom de aviso. Cuidado. Nada. Você perdeu o juízo. Sabe quem é essa mulher? De onde ela vem? Sei perfeitamente quem ela é. É uma mulher trabalhadora, honesta, que está ajudando sua sobrinha de um jeito que nem eu nem você conseguimos. Minha sobrinha. A Clara é sua filha e você está colocando ela em risco. Em risco de quê? De ser feliz? Helena bufou. Não me venha com conversa romântica. Essa mulher obviamente quer se aproveitar de você. Uma eletricista de comunidade com filha de pai desconhecido que consegue entrar na nossa casa. Acorda, Arthur. Você não conhece a Lívia. Não tem direito de julgá-la. Eu conheço o suficiente. Vi o tipo dela 1000 vezes. Mulheres que usam os filhos para despertar pena e conseguir vantagens. Arthur ficou vermelho de raiva. Chega, Helena. Você passou dos limites. Eu passei dos limites? Quem passou foi você, trazendo essa gente para dentro da sua casa, deixando a Clara se apegar a pessoas que não são do nosso mundo. Do nosso mundo? Que mundo é esse? Um mundo frio, vazio, onde uma criança de 5 anos não tem motivos para sorrir. Nesse momento, eles ouviram risadas vindas da cozinha. Clara estava ajudando Lívia a testar as tomadas, segurando Malu no colo, e as duas estavam se divertindo muito. Escuta só isso. Quando foi a última vez que você ouviu sua sobrinha rir? Helena ficou em silêncio, contrariada. Ela está feliz, Helena. Pela primeira vez em 8 meses. Minha filha está feliz. E quanto tempo você acha que vai durar? O que acontece quando essa mulher se cansar de fingir que gosta de vocês e mostrar o que realmente quer?
E o que você acha que ela quer? Dinheiro, obviamente. Uma vida melhor, talvez um marido rico para sustentar ela e a bastarda. Dessa vez Arthur explodiu. Bastarda? Como você ousa chamar uma criança de 1 ano de bastarda? É o que ela é. Filha de pai desconhecido, criada na periferia. Chega! Arthur gritou tão alto que o som ecoou pela casa. Lívia apareceu na porta da sala preocupada. Está tudo bem? Escutamos gritos. Está tudo bem, sim. Minha irmã estava saindo. Eu não estava saindo. Esta é a casa da família e eu tenho o direito de estar aqui. Então você fica, mas com uma condição. Você trata a Lívia e a Malu com respeito. Se não conseguir fazer isso, aí sim você vai ter que sair. Helena olhou de Arthur para Lívia com ódio nos olhos. Está bem. Vou ficar e vou observar muito bem essa situação. Pelo resto do dia, Helena seguiu Lívia pela casa como um cão de guarda. Fazia comentários sarcásticos sobre tudo. Sua filha chora muito, comentou quando Malu choramingou. Ela é um bebê. Bebês choram. Lívia respondeu com paciência. As crianças bem criadas choram menos. A Malu é muito bem criada. Obrigada. Sei. Helena disse com ironia. Durante o almoço, Helena não parou de questionar Lívia. E o pai da sua filha, onde está? Não está presente. Lívia respondeu, tentando demonstrar desconforto. Ah, mais um que fugiu da responsabilidade. Helena, Arthur advertiu. O quê? É uma pergunta normal. Clara, que estava dando comida para Malu, olhou para a tia com cara feia. Tia Helena, por que você está sendo má com a Lívia? Eu não estou sendo má, querida. Estou apenas conhecendo melhor nossa visita. Você está sim. A Lívia é minha amiga. As pessoas podem não ser o que parecem, Clara. A Lívia é boa. Ela me faz rir. Helena ficou em silêncio, mas seus olhos continuaram cravados em Lívia, como se esperasse o momento certo para atacar. E Lívia sabia que mais cedo ou mais tarde esse momento chegaria. 3 semanas se passaram e a rotina da casa havia mudado completamente. Lívia chegava todas as manhãs às 9 horas, sempre com Malu nas costas, e passava o dia consertando coisas. Mas o importante é que Clara estava transformada. Falava, ria, brincava. Helena continuava vigilante, procurando qualquer motivo para desmascarar Lívia. Fazia perguntas indiscretas, analisava cada gesto, cada palavra, mas Lívia se mantinha firme, educada, focada no trabalho e no carinho genuíno por Clara. Na quinta-feira à noite, uma tempestade forte atingiu São Paulo. Por volta das 10 da noite, a energia elétrica da mansão pifou completamente. Arthur tentou ligar para a companhia elétrica, mas as linhas estavam sobrecarregadas. A casa ficou mergulhada na escuridão. Dona Lúcia, onde estão as lanternas? No armário da cozinha, senhor Arthur. Mas a escuridão deixa a menina nervosa. Era verdade. Clara havia desenvolvido medo do escuro desde o acidente da mãe. Ela começou a chorar no quarto. Pai, está muito escuro. Arthur correu para o quarto dela com uma lanterna, mas encontrou Clara encolhida na cama, tremendo. Está tudo bem, princesa. Papai está aqui. Eu tenho medo. Está igual à noite que a mamãe. Ela não conseguiu terminar a frase, mas Arthur entendeu. No dia do acidente estava anoitecendo e as ruas estavam mal iluminadas. Calma, meu amor. É só uma queda de energia. Logo volta. Mas Clara não se acalmava. Chorava e tremia, agarrada ao pai. Foi quando tocaram a campainha. Quem pode ser a essa hora? Dona Lúcia foi atender com uma lanterna. Voltou acompanhada de Lívia, que carregava Malu dormindo e uma mochila cheia de ferramentas. Arthur, eu estava passando na rua e vi que a casa estava sem luz. Trouxe umas ferramentas para ver se consigo ajudar. Lívia, que bom que você veio. Onde está a Clara? No quarto, com medo do escuro. Lívia subiu correndo as escadas. Encontrou Clara encolhida na cama, ainda tremendo. Oi, princesa. O que aconteceu? Lívia. Clara correu para ela e se agarrou em suas pernas. Eu tenho medo do escuro. Eu sei, minha flor, mas olha só o que eu trouxe. Lívia tirou da mochila uma lanterna especial que fazia desenhos coloridos no teto quando acesa. Uau! Clara exclamou vendo borboletas e estrelas dançando no teto. E ainda tem mais. Lívia continuou tirando uma lanterna menor. Esta aqui tem luz de cores diferentes. Olha só. Ela acendeu luzes vermelhas, azuis, verdes, amarelas. O quarto virou um mundo mágico.
Que lindo! Agora, que tal se a gente descesse para consertar a luz da casa? Você pode ser minha assistente oficial. Posso? Claro. Todo eletricista precisa de uma boa assistente. Elas desceram para o quintal. Arthur a seguiu, impressionado com a rapidez com que Lívia havia acalmado a filha. Helena também desceu com uma expressão cética. Você realmente sabe o que está fazendo? Sei sim, Lívia respondeu, já examinando o quadro de luz com a lanterna. Porque se você piorar a situação... Helena, deixa ela trabalhar. Arthur interrompeu. Lívia localizou o problema rapidamente. Um fusível havia queimado com a sobrecarga da tempestade. Preciso trocar este fusível. Você pode segurar a lanterna para mim? Posso. Clara segurava a lanterna, completamente concentrada em ajudar. Malu havia acordado e estava no colo de Arthur, observando tudo com curiosidade. Agora vou religar o disjuntor principal. Clara, você pode contar até 3 comigo? Posso. 1, 2, 3. Lívia religou o disjuntor e, como num passe de mágica, todas as luzes da casa se acenderam. Conseguimos, gritou Clara, batendo palmas. Conseguimos mesmo. Você foi a melhor assistente que eu já tive. Nesse momento, algo mágico aconteceu. As luzes piscaram algumas vezes antes de se estabilizarem, criando um efeito quase cinematográfico. Clara começou a rir, uma risada gostosa, espontânea, cheia de alegria, e então ela fez algo que ninguém esperava. Correu até Lívia e a abraçou forte. Obrigada, Lívia. Você fez a luz voltar. Você sempre faz a luz voltar. Arthur se emocionou. Escondido atrás de uma coluna, observava a cena mais emocionante que havia presenciado desde a morte da esposa. Sua filha estava ali viva, feliz, abraçando a mulher que havia trazido luz de volta para suas vidas em todos os sentidos. Até Dona Lúcia estava emocionada, limpando os olhos com o avental. Muito bem, meninas. Vocês salvaram o dia. Não, pai. A Lívia salvou o dia. Ela sempre salva tudo. Clara se virou para Lívia com os olhos brilhando. Lívia, você pode morar aqui com a gente para sempre? A pergunta pegou todos de surpresa. Lívia ficou sem palavras. Clara, por favor, você e a Malu podem ficar no quarto ao lado do meu. Aí, quando escurecer, você pode consertar todas as luzes. Arthur olhou para Lívia, esperando sua resposta. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Princesa, disse Arthur gentilmente. A Lívia tem a casa dela. Ela não pode simplesmente. Mas aqui tem espaço para todo mundo, e a casa fica muito alegre quando elas estão aqui. Helena, que havia observado tudo em silêncio, finalmente explodiu. Arthur, isso já passou de todos os limites. Agora a menina está pedindo para essa mulher morar aqui. Você precisa parar com essa situação antes que... Antes que o quê, Helena? Arthur a interrompeu com uma frieza na voz que ela nunca havia ouvido. Antes que vocês se iludam completamente, foi a gota d'água. Arthur havia aguentado semanas de comentários maldosos, de olhares desprezivos, de tentativas de humilhar Lívia. Sabe de uma coisa, Helena? Acho que quem está iludida aqui é você. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur soube exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, Arthur acordou com uma determinação que não sentia há anos. Sabia que havia chegado o momento de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Durante o café da manhã, observou Clara cantarolando baixinho, algo que não fazia desde antes do acidente da mãe. Princesa, hoje a Lívia e a Malu vão chegar mais tarde. Por quê, pai? Porque o papai precisa resolver umas coisas importantes primeiro. Às 9 da manhã, Arthur chamou Helena para uma reunião em seu escritório. Precisamos conversar, disse ele fechando a porta. Se é sobre aquela mulher de novo, é sobre nossa família e sobre o que é melhor para Clara. Helena se sentou na poltrona de couro com sua expressão habitual de superioridade. Helena, você é minha irmã e eu te amo, mas não posso mais aceitar a forma como você trata a Lívia e a Malu. Arthur, eu só estou protegendo você e a Clara de uma situação que pode acabar muito mal. Mal para quem? Minha filha está feliz pela primeira vez em 8 meses. Ela fala, ri, brinca. Como isso pode ser ruim? Porque vocês estão se apegando a pessoas que não são do nosso mundo. O que vai acontecer quando essa fantasia acabar? Que fantasia, Helena? A fantasia de ter uma casa cheia de vida? A fantasia de ver minha filha sorrindo?
A fantasia de achar que uma qualquer vai se contentar em ser sua empregada para sempre? Arthur respirou fundo, tentando manter a calma. A Lívia não é minha empregada. Ela é alguém especial para mim e para a Clara. Ah, agora entendi. Você está apaixonado pela mulher do poste. Talvez eu esteja. E se estiver, qual é o problema? Qual é o problema? Você é um Albuquerque, tem responsabilidades, posição social, uma empresa para tocar. E como isso impede de eu ser feliz? Porque felicidade não é só emoção, Arthur. É compatibilidade, é ter coisas em comum, é ter alguém que faz minha filha sorrir, é ter alguém que traz vida para esta casa morta, é ter alguém que me faz lembrar quem eu era antes de virar uma máquina de fazer dinheiro. Helena ficou em silêncio por alguns minutos. E se eu não concordar com isso? Então você vai ter que escolher. Aceitar a Lívia e a Malu como parte desta família ou vai ter que se afastar? Você está me expulsando da família? Estou te dando uma escolha. A mesma escolha que você deu para a Lívia desde o primeiro dia. Respeito mútuo ou distância. Helena se levantou furiosa. Não acredito que você está fazendo isso por causa de uma estranha. Por causa da minha felicidade e da felicidade da minha filha. Você vai se arrepender, Arthur. Quando ela mostrar o que realmente quer, você vai se arrepender. Talvez. Mas prefiro me arrepender de ter tentado ser feliz do que de nunca ter tentado. Helena saiu batendo a porta. Quando Lívia chegou à tarde, encontrou a casa em movimento. Helena estava carregando malas para o carro com cara de poucos amigos. O que está acontecendo? Perguntou para Arthur. Minha irmã decidiu voltar mais cedo para o apartamento dela nos jardins. Por minha causa, por causa de muitas coisas. Mas principalmente porque ela não consegue aceitar que esta casa pode ser um lar feliz. Lívia ficou preocupada. Arthur, eu não quero causar problemas na sua família. Você não está causando problemas. Você está resolvendo problemas que já existiam há muito tempo. Clara com a Malu no colo. Lívia, a tia Helena está indo embora. Eu vi, princesa. Ela disse que não gosta de crianças barulhentas. Mas a Malu não é barulhenta, não é mesmo? Não é, concordou Lívia, abraçando as duas meninas. Helena passou por eles, carregando a última mala. Parou por um momento na frente de Lívia. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei. Estou cuidando das pessoas que amo. Foi tudo o que Helena disse antes de sair. Quando o carro dela sumiu no portão, a casa ficou estranhamente silenciosa. Agora é só nós 4, disse Arthur. 5, corrigiu Clara. Nós 4 e a dona Lúcia. Verdade. Arthur sorriu. Naquela noite, durante o jantar, Clara fez uma pergunta que estava na mente de todos. Pai, agora que a tia Helena foi embora, a Lívia e a Malu podem morar aqui com a gente? Arthur olhou para a Lívia, que estava dando comida para a Malu. Isso é uma decisão que a Lívia precisa tomar, princesa. Lívia parou de dar comida para a Malu e olhou para eles. A casa estava cheia de vida, de risadas, de carinho. Clara com expectativa, Malu batia palminhas no cadeirão. Começou, mas a emoção embargou sua voz. Você não precisa responder agora. Pense com calma. Não, eu não preciso pensar. A resposta é sim. Eba! Gritou Clara, saltando da cadeira. Tem certeza? Perguntou Arthur. Tenho. Vocês são a família que eu sempre sonhei ter. Naquela noite, a mansão dos Albuquerque foi preenchida por sons que havia muito tempo não se ouviam. Risadas de criança, conversa animada durante o jantar, o barulho de pessoas que se importam umas com as outras. E quando Arthur foi dar boa noite para Clara, encontrou ela e a Malu dormindo juntas na mesma cama, abraçadinhas como duas irmãs de verdade. Boa noite, minhas princesas, sussurrou, beijando a testa das duas. No corredor encontrou Lívia organizando as coisas dela no quarto ao lado. Lívia. Sim, obrigado por trazer minha filha de volta, por trazer vida de volta para esta casa, por me fazer lembrar como é ser feliz. Lívia se aproximou dele e pela primeira vez eles se beijaram. Foi um beijo suave, cheio de promessas e novos começos. Obrigada a você por me mostrar que ainda existem homens bons no mundo. E assim, na mansão de Alto de Pinheiros, que antes era fria e silenciosa, uma nova família se formou. Uma família construída não por sangue ou dinheiro, mas por amor, compreensão
e a coragem de acreditar que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. 6 meses depois, Arthur e Lívia se casaram numa cerimônia simples no jardim da casa, com Clara como dama de honra e Malu como menina das flores. Helena compareceu, mas eles sabiam que um dia ela entenderia. E todas as noites, quando as luzes da casa se acendiam, Clara sorria, lembrando do dia em que a mulher do poste trouxe luz de volta para a sua vida, para sempre. 5 anos depois, Lívia estacionou a caminhonete branca na frente da escola particular onde Clara estudava. No banco de trás, Malu, agora com 6 anos e meio, ajeitava a mochila rosa enquanto tagarelava sem parar sobre a apresentação de dança que faria na escola. "Mamãe, você vai conseguir chegar na hora da minha apresentação?" perguntou Malu. "Claro que vou, minha flor. Papai Arthur também vai estar lá." Era incrível como a vida havia mudado. Lívia agora dirigia uma empresa de instalações elétricas com 15 funcionários, mas nunca havia perdido o costume de buscar as meninas na escola pessoalmente. Algumas coisas não mudavam, e o cuidado com as filhas era uma delas. "E a Clara vai conseguir sair mais cedo da escola?" Malu continuou perguntando. "Vai sim. Ela prometeu que estaria lá." Clara, agora com 10 anos, estava no 5º ano do ensino fundamental, em uma das melhores escolas de São Paulo. Era uma menina esperta, falante, cheia de vida. Nada restava daquela criança silenciosa e traumatizada que Lívia havia conhecido 5 anos antes. Quando chegaram em casa, Arthur estava no escritório, mas ao ouvir o barulho das meninas, saiu para recebê-las. "Como foram as minhas princesas hoje?" "Pai, a professora disse que meu projeto de ciências foi o melhor da classe", disse Clara correndo para abraçá-lo. "E eu aprendi uma música nova na aula de música", completou Malu. "Vocês são as crianças mais inteligentes do mundo", disse Arthur abraçando as duas ao mesmo tempo. Lívia observava a cena com um sorriso no rosto. Ainda se lembrava do dia em que conhecera Arthur. Ela pendurada naquele poste, lutando para sustentar a filha. Parecia uma vida inteira, mas ao mesmo tempo parecia que foi ontem. "Amor", disse Arthur, se aproximando dela. "Chegou uma carta para você." Era um envelope oficial com o timbre da Prefeitura de São Paulo. Lívia o abriu curiosa. "É a confirmação", disse ela com os olhos brilhando. "O projeto foi aprovado." "Que projeto?" perguntaram as meninas em coro. Arthur sorriu orgulhoso. "Sua mãe vai inaugurar a primeira escolinha de eletricidade para crianças carentes de Paraisópolis." "Sério?" Clara exclamou, empolgada. "Sério. E sabe qual vai ser o nome da escola?" "Qual?" "Escola Técnica Malu Santos", disse Lívia, olhando carinhosamente para a filha mais nova. Malu arregalou os olhos. "Com o meu nome? Com o seu nome? Porque você me ensinou que nunca devemos desistir dos nossos sonhos." Naquela tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim, Arthur e Lívia ficaram na varanda observando-as. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Lívia, encostando a cabeça no ombro do marido. "Do quê?" "De ter mudado sua vida completamente por causa de uma mulher que você viu pendurada num poste." Arthur riu baixinho. "Você sabe que foi você que mudou a minha vida, não eu que mudei a sua." "Como assim?" "Eu era um homem vazio, vivendo numa casa silenciosa, vendo minha filha definhar de tristeza. Você trouxe luz, risada, vida. Você me salvou." "Nós nos salvamos", corrigiu Lívia. "Eu estava perdida também, lutando sozinha, sem esperança de uma vida melhor para a Malu. E agora? Agora eu tenho uma família, uma casa cheia de amor, uma empresa próspera, filhas felizes e saudáveis." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Clara ensinar a Malu a andar de bicicleta. Lívia: "Sim. Obrigado por ter subido naquele poste naquele dia. Obrigada por ter segurado a escada." Naquele momento, Helena apareceu no portão. Havia 2 anos que ela e Arthur haviam se reconciliado depois que ela percebeu como a família estava feliz e unida. Ainda era um pouco reservada, mas havia aprendido a respeitar e até a gostar de Lívia. "Tia Helena", gritaram as meninas correndo para o portão. "Oi, minhas lindas. Trouxe sorvete para todo mundo." "Eba!" Enquanto as meninas festejavam a chegada da tia com os sorvetes, Arthur sussurrou no ouvido de Lívia. "Sabe o que eu mais amo nesta história toda?" "O quê?" "É que começou com você consertando fios elétricos
e acabou com você consertando corações partidos. Lívia sorriu, beijou o marido e correu atrás das filhas para tomar sorvete. E assim, na mansão de Alto de Pinheiros, a família que o destino construiu continuou escrevendo sua história de amor dia após dia, com a certeza de que os melhores encontros da vida acontecem quando menos esperamos. Porque às vezes, para encontrar a felicidade, precisamos apenas ter a coragem de segurar a escada de alguém que está tentando iluminar o mundo. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor do abandono, que carregou sozinha o peso da maternidade e da sobrevivência, que subiu em postes da vida lutando contra o vento forte da desconfiança, para todo homem que, no topo do mundo, percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que nem todo o dinheiro conseguia preencher, que viu sua própria filha se perder no silêncio da dor. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de autossuficiência e resistência, trabalhando com uma bebê nas costas para provar que consegue sozinha, ou de riqueza e distância emocional, evitando se aproximar de quem realmente precisa. A história de Lívia e Arthur nos mostra uma das verdades mais difíceis e ao mesmo tempo mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma mãe corajosa pendurada num poste, ou de um homem rico que escolhe segurar uma escada ao invés de apenas observar. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer as cicatrizes, mas sim decidir que elas não vão mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e, ainda assim, escolher dar um passo em direção à esperança, aceitando a ajuda oferecida com o coração sincero, que nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por sua conta bancária ou por onde moram, mas sim pelas escolhas que fazem quando ninguém está olhando. Uma mulher pode sim escolher a coragem ao invés do medo, mesmo com uma criança nas costas. Um homem pode sim abrir mão do orgulho e dos preconceitos da família para proteger quem realmente ama. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela solidão ou pela rejeição, ainda possui uma capacidade infinita de amar e de recomeçar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como uma filha que volta a sorrir e de provar seu valor dia após dia, com gestos simples de cuidado. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado ou por diferenças sociais. Às vezes o amor bate à nossa porta na forma mais inesperada, pendurado num poste, segurando uma escada ou simplesmente oferecendo uma carona. Se tivermos a coragem de acolhê-lo sem preconceitos e sem medo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela transformação. Porque no final não importa de onde viemos ou o que temos, mas sim para onde vamos juntos e como escolhemos amar uns aos outros. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!